Eu gostaria de iniciar contando que quando eu tinha 12 anos de idade, eu morava em Curitiba. Meus pais já eram pais de 7 filhos e eu, o mais velho dos 7. Então vocês podem imaginar, na família, tinham filhos com 12, com 11, 10, com 9, com 7, 6, 5, 4, 3 anos de idade. E naquela época, década de 60, meus pais achavam que no mundo tinha muita maldade. Eles diziam que as pessoas já estavam perdendo a noção entre o certo e o errado. Estavam perdendo a noção de valores e de princípios. E eles queriam, então, encontrar um caminho de fé para poder criar os filhos e as filhas. Ambos meus pais eram católicos, mas eles tinham perguntas de ordem existencial, emocional, espiritual, às quais eles não encontravam as respostas. E foi assim que um belo dia, eu estava em casa e 2 jovens de camisa branca, gravata, uma plaquetinha aqui, bateram na porta da minha casa. E eles chegaram lá querendo falar com meu pai. E eu disse, meu pai não está, ele está viajando. Meu pai tinha uma pequena mercearia também na cidade. E eu notei que na lapela deles tinha uma bandeira do Paraná, com a inscrição Paraná, aqui se trabalha. E eles perguntaram, mas quando que o seu pai volta? Eu disse, ele volta no final de semana. Então diga para ele que nós vamos voltar, tudo bem? Tudo bem. Eu com 12 anos corri para dentro de casa, minha mãe assustada, apavorada. Quem que eram aqueles rapazes que estavam lá no portão, meu filho? Eu disse, eu não sei, mas eu acho que eram fiscais da prefeitura, porque eles queriam falar com o pai. E o que eles disseram? Que eles vão voltar. Bom, os jovens voltaram. E eu descobri que eles não eram fiscais da prefeitura. Na verdade, não eram nem brasileiros, eram norte-americanos, missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. E com aqueles jovens norte-americanos, eu comecei a aprender as primeiras palavrinhas do inglês. Meus pais, que estavam em busca de respostas espirituais, encontraram o caminho da fé, de como criar e manter uma família unida. E aqueles rapazes norte-americanos colocaram um sonho na minha mente, no meu coração, no meu espírito, e esse sonho nunca mais saiu dali. Eles disseram o seguinte, Carlos, você é bem jovem, mas um dia você vai crescer, e você vai ter a oportunidade de fazer uma universidade lá nos Estados Unidos. Gente, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era costureira, 7 filhos pequenos para criar. Como que eu conseguia imaginar que um dia ia poder estudar lá nos Estados Unidos? Bom, quando eu completei 17 anos, eu resolvi me aventurar. Naquela época eu coloquei $100 no bolso, era tudo que eu tinha, e fui desembarcar lá em Nova York. E eu cheguei em Nova York numa sexta-feira. Até eu chegar ao meu destino, que era o norte de Nova Jersey, eu tinha que pegar trem, tinha que pegar metrô, tinha que pegar ônibus, e até chegar lá eu cheguei com $50 no bolso. Mas na segunda-feira eu já comecei a trabalhar num restaurante, lavando pratos. Cuidava da cozinha, trabalhava como garçom. E assim eu comecei a trabalhar pela primeira vez nos Estados Unidos, e o salário no final do mês foi de $1.000. Para mim era uma grande fortuna. E eu passei aquela fase da minha vida lá nos Estados Unidos, e aprendendo o inglês, e ao mesmo tempo descobrindo a ser autossuficiente. Porque a partir daquele momento em diante, eu nunca mais pedi um centavo para o meu pai ou para a minha mãe. Eu costumava frequentar a igreja Mormon lá nos Estados Unidos. E depois de 2 anos que eu estava lá, um dia na igreja, o bispo falou o seguinte, jovens rapazes, vocês têm uma obrigação de fazer um serviço missionário. Deus espera isso de vocês. Eu pensei, eu já estou com 19 anos. Será que chegou a minha vez? E eu disse, por que não? E esse é um trabalho que a gente faz sem remuneração. É um trabalho voluntário. A pessoa simplesmente se apresenta. Existem mais de 300, 400 cidades, destinos no mundo todo, países. E a pessoa pode ser designada para uma dessas áreas. E eu fui designado para ir para Portugal. Passei 2 anos da minha vida como
missionário voluntário para a igreja mórmon lá naquele país. Depois de 2 anos, retorno ao Brasil. E, naquele momento, eu tinha 3 metas muito definidas. Primeiro, eu queria encontrar um trabalho. Segundo, eu queria voltar a estudar. E terceiro, eu queria encontrar a mulher da minha vida. Eu queria casar com ela. Bom, quando chegou na época do casamento, eu ganhava 1 salário mínimo por mês. Minha noiva ganhava 2. Então eu fiz a seguinte matemática: com 3 salários já dá para casar. E assim nós casamos. Acontece que algumas semanas antes do casamento, meu futuro sogro veio até a casa dos meus pais conversar sobre os preparativos. E daí meu pai falou para o meu futuro sogro uma frase que eu jamais esquecerei. Ele disse: seu Raul, conhecendo meu filho como eu conheço, se eu fosse o Senhor, não deixaria minha filha se casar com ele. Imaginem só a motivação que eu senti naquele momento para alguém que queria começar uma vida nova. Bom, gente, nós casamos e eu emprestei uma Kombi para a nossa lua de mel. E pegamos aquela Kombi lá do Paraná, fomos até Santa Catarina, na praia de Camboriú. Imagine só a emoção de uma lua de mel numa Kombi. Mas aquela Kombi rendeu fruto, gente, porque 9 meses depois nasceram os gêmeos, Charles e Lincoln, meus filhos mais velhos. E o sonho que aqueles rapazes norte-americanos colocaram na minha mente, que um dia eu ia para os Estados Unidos fazer uma faculdade, nunca mais saiu da minha mente. Eu precisei me preparar, me qualificar, porém na época certa, no momento certo, com a idade de 26 anos, eu fui aceito na Universidade de Brigham Young, lá no estado de Utah. Mas aí acontece, minha gente, o meu primeiro momento de fracasso e que, consequentemente, passa a ser o meu day one na minha história pessoal. Sabe por quê, gente? 26 anos de idade, você entra numa faculdade americana e os professores estão mantendo o ritmo das matérias de quem estava estudando no semestre passado. E, de repente, eu não estou bem colocado, eu não estou bem adaptado, eu não estou bem qualificado para aquele grau de competição, aquele grau de exigência. E quando eu termino o primeiro semestre e vou olhar minhas notas, eram mais vermelhas do que azuis. E eu fiquei muito frustrado. Eu me senti muito decepcionado com aquele resultado. E, sinceramente, naquele momento eu tomei uma decisão. Esse negócio de fazer faculdade no exterior não é para mim. É muito puxado. Eu vou voltar para o Brasil. E daí eu caminhei da faculdade até a minha casa, preparando mentalmente o meu discurso para falar para minha esposa, Vânia. E quando eu cheguei em casa, igual uma criancinha que vai mostrar os boletins com as notas para a mãe, eu me senti da mesma forma mostrando o meu boletim para a minha esposa. E a hora que ela olhou assim, ela disse: realmente, Carlos, as notas não estão boas. Eu disse: mas meu bem, não precisa se preocupar. Eu sei o que nós vamos fazer para resolver essa situação. E ela disse: você já sabe o que você vai fazer para melhorar as notas? Eu disse: não, meu amor, nós vamos voltar para o Brasil. E daí, gente, eu descobri naquele dia com quem eu casei. Porque ela disse assim: Carlos, você não vai me dizer que nós passamos todos esses anos nos preparando para vir aqui nos Estados Unidos, para você fazer uma faculdade e você vai desistir logo no primeiro semestre? Então saiba de uma coisa, Carlos, você veio aqui para se formar, e enquanto você não se formar, nós não vamos voltar para o Brasil. E naquela época, todos nós gostamos de ter sonhos e metas e ideais. A minha meta maior era fazer a faculdade nos Estados Unidos, retornar ao Brasil e seguir uma carreira como executivo. E assim eu fiz. Após a formatura, retorno para o Brasil para seguir essa carreira. Então, há pouco nós ouvimos o amigo Érico dizendo que o mundo é cheio de oportunidades, cheio de ideias e de conceitos. Mas quantas ideias nós precisamos aproveitar? Apenas uma.
E sabe por que às vezes a gente não descobre a oportunidade, gente? Porque ela aparece na nossa frente disfarçada. E sabe como é que a oportunidade aparece disfarçada na frente do homem e da mulher? Ela vem disfarçada em forma de trabalho. Tem muita gente que diz assim: eu queria tanto uma oportunidade, mas só acho trabalho. É porque a oportunidade estava disfarçada. E foi isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, tentando vencer na vida. Eu buscava uma oportunidade. Até que um belo dia, um colega do trabalho fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Fala sério, gente. A pessoa trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. A última coisa que ele pensa fazer quando chega em casa à noite é trabalhar, dar aulinha de inglês. O que a pessoa gosta de fazer em casa à noite? Ou ele vai tomar um banho gostoso, vai sair com a mulher, vai jogar futebol. As mulheres gostam de ir para o shopping, não gostam? Mas, naquele instante, eu acredito que o meu espírito empreendedor falou mais alto. E eu pensei assim: aulinhas de inglês à noite significam mais dinheiro no bolso. E mais dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. E dessa maneira, eu comecei dando aulas em casa, à noite, para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, até que não tinha espaço livre mais na agenda para ter mais um aluno. O que eu fiz então? Fui falar com a minha querida esposinha Vânia. E olha só como o marido fala com a mulher quando ele quer alguma coisa da esposa: meu bem, meu amor, lá no trabalho tem alguns colegas que querem aulas de inglês, mas eu já não tenho mais tempo. Será que você poderia dar algumas aulinhas de inglês à noite? Fala sério, coitada da mulher, né? Passou o dia inteiro trabalhando, lavando, cuidando das crianças, roupa, comida. A última coisa que a mulher pensa em fazer à noite é trabalhar. O que a mulher gosta de fazer à noite? Passear, ir no shopping, gastar o dinheiro do marido. Mas eu acho que a minha mulher pensou como empreendedora: aulinhas de inglês à noite, mais dinheiro na bolsa, e por que não? E ela seguiu o mesmo modelo: 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, até que chegou o momento da grande dúvida: e agora, o que fazer? Será que devemos abrir uma escola de inglês? Então, em algum momento no seu projeto, você vai fazer essa mesma pergunta: será que é o momento de empreender? Agora, o que vocês não sabem é que aquele ano era 1987. O presidente desse país era José Sarney. O plano econômico da época era o plano cruzado. E a inflação naquela época corria na casa de 50%, 60%, 70% ao mês. E o pessoal estava desempregado, e as empresas estavam falindo, e a economia estava de mal a pior. Alguma coisa semelhante a 2015? Então, sabe o que eu fiz, gente? Eu fiz um erro. Eu fui falar com os meus amigos. Parece que todo mundo tem um cunhado, né? Eu fui falar com meus amigos, com os cunhados, para ouvir deles o que eles diziam. E adivinham o que os meus amigos e os meus cunhados me disseram, gente? Vocês já assistiram essa palestra? Tudo que vocês estão pensando aí, eles disseram: Carlos, você está doido, não faça isso, não troque o certo pelo incerto, tem muita concorrência. E alguns ainda mais iluminados diziam: Carlos, você precisa ter a consciência que esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Bom, gente, depois de tamanha motivação, incentivo, estímulo,
por parte dos meus amigos, o que será que eu fiz, hein? Confesso a vocês que não esperava esse balde de água fria. Eu fui para casa e eu chorei. E os meus amigos, o que eles fizeram, hein? Ha, 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 ha. Sabia que não ia dar certo. Sabia que não ia muito longe. Eu sabia que ele ia desistir. Não é assim que muitas vezes os nossos amigos reagem? Você tem uma ideia, um plano, você tem um ideal pela frente, um sonho, e eles têm todas as razões do mundo por que o seu sonho não vai dar certo. Bom, gente, o tempo passou. E hoje quem ri sou eu. A minha esposa me apoiava. Eu consultei meus pais me apoiavam. E os alunos estavam querendo ter mais aulas. Então, a partir dali, foi o momento de romper com o emprego fixo, deixar todas as garantias e deixar toda a segurança do emprego certo e passar para um empreendimento próprio. Então, foi em 1987 que nós abrimos a primeira escola Wizard na cidade de Campinas. A visão já nos remetia a ter uma rede de escolas de idiomas em nível nacional. Naturalmente que nós não sabíamos como realizar isso e nós não tínhamos noção de todo o processo, o desenvolvimento e os desafios que nós enfrentaríamos. Mas a visão estratégica, desde o início, era ter uma rede de escolas de idiomas. Eu acredito que esse momento foi muito importante, o casal estar unido com um objetivo comum. Por quê? Era uma situação muito doméstica, ou seja, nós morávamos numa residência, parte dessa residência nós tínhamos a família e parte dessa residência era ambiente de ensino. Então, de alguma forma, nós estávamos ali respirando, amanhecendo, dormindo, tanto o lado pessoal familiar como o lado negócio empresa. E eu jamais vou poder deixar de reconhecer o valor, a importância do apoio recebido da minha esposa Vânia, porque literalmente ela recebia os alunos, ela dava aula para os alunos, ela contratava novos professores, ela recebia pedidos. Quando nós começamos a enviar materiais para as outras cidades, ela mesma é quem preparava esses materiais, ela colocava os materiais numa caixa, ela ia até o correio, entrava na fila do correio, ficava com as caixas na mão para ser atendida, para despachar aqueles materiais para as outras localidades. Então, esse apoio e esse alicerce e todo esse conjunto de ações foi fundamental para vencermos os primeiros anos, que são exatamente aqueles anos mais cruciais, onde a mortalidade de uma nova empresa é mais alta. Eu acredito que cada pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade. E nós, no Brasil, somos um dos povos mais empreendedores do planeta. Uma pesquisa internacional identificou que 1/3 do brasileiro tem um espírito empreendedor. Acontece que alguns desses desenvolvem esse dom, essa competência, e outros ficam com a habilidade dormente dentro de si. Então, quando as pessoas me perguntam, todos podem vencer, crescer, prosperar? Eu digo o seguinte, Murilo, todas as pessoas podem, sim, baseado em 3 condições. Primeiro, é necessário ter o desejo de prosperar. Segundo, transformar o desejo em um projeto comercial em grande escala. E terceiro, a pessoa precisa seguir as regras, princípios e conceitos que transformam a vida financeira dela, da sua condição atual para uma condição vencedora. Eu penso que na maioria das pessoas nós somos sonhadores. Acontece que poucos estão dispostos a pagar o preço do sucesso. E quando você tem um sonho, mas não paga o preço do sucesso, ainda não acontece. E qual que é o preço do sucesso? Eu costumo dizer que é semelhante à experiência de você atravessar um túnel escuro. Você não sabe as respostas, você não tem o caminho, você não tem os meios de chegar ao seu objetivo, mas você tem uma luz de 1 metro, 2 ou 3. Porém, eu descobri na prática que à medida em que você caminha 1 metro, 2 ou 3, você vai tendo mais um facho de luz, de forma que as tuas respostas que você busca, os caminhos que você está procurando, são colocados à sua frente. E finalmente você vê a luz no final do túnel. Eu confesso para você que
eu me retirei para um período de introspecção pessoal. Foi naquele momento de introspecção, reflexão, meditação, que a resposta veio. O caminho que você deve seguir é o caminho da educação, transformar essas aulas de inglês num projeto comercial e, através desse projeto comercial, envolver mais pessoas, de modo tal que ele se transforme num projeto gigante. No ano de 1987, nascia no Brasil a ABF, Associação Brasileira de Franchising. Logo me acendeu aquela luzinha. A expansão deve acontecer através do sistema de franquias. Então, todos os cursos, todos os seminários, fóruns, convenções, treinamentos que tinham da matéria franchising, eu fazia questão de estar presente. E assim que a associação foi formada, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu sou um dos membros fundadores da associação. Eu participei de todo o processo de desenvolvimento do franchising no Brasil nas últimas 3 décadas. Na minha visão bastante modesta e limitada da época, eu imaginava o seguinte: se nós vamos desenvolver um modelo de escolas, nós precisamos encontrar professores. Eu me lembro que nós chegamos a ter mais de 100 professores que usavam a nossa metodologia. Muitos professores, eles se contentavam tão somente em dar algumas aulas por dia. Eles não tinham o espírito empreendedor, a visão empreendedora. A partir do momento que eles tinham alunos na parte da manhã, à tarde e à noite, eles já estavam satisfeitos. Então, quando nós observamos essa característica, esse resultado, nós imediatamente deixamos de procurar professores como representantes do negócio e passamos a buscar empreendedores, executivos experientes na gestão de negócios. E daí, a partir daquele momento, foi um processo sem retorno. Então agora vocês sabem como foi que a Wizard nasceu e como foi que a Wizard cresceu. Se tornou a maior rede de ensino de idiomas do Brasil e do mundo, presente em 10 países, contratando mais de 10 mil professores, atendendo cerca de 500 mil alunos a cada ano. Mas a história não termina aí, gente. Aqueles 2 meninos, Charles e Lincoln, que vocês viram na história, que foi fruto daquela viagem na Kombi lá para Camboriú, eles cresceram. E eles também foram estudar nos Estados Unidos. E quando eles voltaram dos Estados Unidos, a Wizard já tinha mais de 1000 escolas no Brasil. Só que eles disseram o seguinte: pai, esse negócio é muito maior do que você imagina. Eu disse: como assim, meus filhos? Não, porque tem uma tendência internacional agora de aquisições, consolidação de mercado. E nós devemos começar a comprar a concorrência. Eu disse: meu filho, não se preocupa com a concorrência, a gente já é líder no setor, deixa a concorrência seguir o rumo deles, nós seguimos o nosso. Não, pai, mas o mundo está diferente, nós temos que pensar em crescer. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, eles insistindo e eu sempre resistindo. Finalmente, eles fizeram um raciocínio que daí mexeu comigo. Eles disseram: pai, saiba de uma coisa, se nós não adquirirmos a concorrência e consolidarmos o mercado e fazermos um grupo econômico, logo os estrangeiros vão chegar aqui, vão tomar essa posição, e nós que somos líderes ficaremos numa posição refém. Então, naquele momento, eu vi a visão e a estratégia daqueles 2 jovens recém-formados dos Estados Unidos. Então, o que eu fiz? Eu assinei um cheque de R$1 milhão. Então, está aqui, meu filho, pode fazer a compra de uma pequena rede. E eles foram e compraram uma pequena rede. Depois de 6 meses, compraram a segunda. O cheque já passou para 2 milhões, o próximo para 4, 8, 16. Os cheques iam aumentando e eles iam trazendo mais empresas e mais empresas. Fizemos cheques de 100 e de 200 milhões. Ao todo foram 400 milhões em aquisições. Formamos o maior grupo educacional desse país, com 3 mil escolas, atendendo 1 milhão de alunos, presentes em 10 países, e o que é mais importante, gente, tudo com capital próprio. Então, foi isso o que possibilitou que os britânicos da Pearson saíssem de Londres e viessem no Brasil há 2 anos e adquirissem todo o grupo Multi. Foi, na época, a maior aquisição do setor de educação desse país, num valor aproximado de R$2 bilhões.
Certa vez, um colega de trabalho fez uma pergunta para mim da seguinte forma: Carlos, me explique como que você conseguiu criar filhos empreendedores como pai. E enquanto eu estava organizando os pensamentos para dar uma resposta convincente para o amigo, o meu filho, que estava próximo a mim, entrou na conversa e respondeu: quer saber o segredo? Eu vou te contar. O meu pai nunca nos deu dinheiro. Cada vez que nós pedimos dinheiro para ele como criança ou como um jovem, ele dizia: meu filho, você quer um dinheiro? Quero, pai. Então eu vou te dar um trabalhinho. Você faz um trabalhinho e ganha um dinheirinho. De tudo que ele sempre ensinou, acho que o valor do trabalho sempre foi... A gente sempre aprendeu a ganhar tudo com um trabalho. Nunca foi tudo de mão beijada. E a gente aprendeu isso, que se a gente quisesse alcançar algo, seja dentro da igreja, na vida ou com os filhos, era através do trabalho, dedicação. Nada ia vir de mãos beijadas do céu. Eu vi como um grande trabalhador. Eu via até pouco. Às vezes, quando era muito criança, eu via ele pouco. Porque ele chegava tarde, saía cedo, né, muito corrido. Mas o que me marcou muito é que quando ele estava em casa, ele estava com a gente, ele ficava com a gente. Então, se a gente ia jogar bola, se a gente ia passear, tomar um sorvete, ele estava conosco, né? E isso lá no começo, quando eu era pequeno, até na minha juventude, como ele trabalhava muito, a gente tinha pouco tempo, mas o tempo que tinha muita qualidade. Quando nós tínhamos os 4 mais velhos como jovens e adolescentes, nós adotamos a seguinte prática. Segunda-feira, dia da reunião familiar. Terça-feira era dia do pai sair com o Charles. Então era um passeio exclusivo, o pai e o Charles. Na quarta-feira era o dia do pai sair com o Lincoln. Era um passeio exclusivo, era o pai e o Lincoln. Na quinta-feira era a noite da Thaís. Na sexta-feira era a noite da Priscila e o sábado era a noite da esposa. Então cada um sabia que ao longo da semana ia ter um momento. Não importava se era para tomar um sorvete, se era para passear no shopping, se era simplesmente para dar uma volta na quadra, mas aquele era o dia do filho sair com o pai. Para o meu dia era quinta-feira. Era o dia mais esperado da semana, a gente podia escolher a programação, a gente podia escolher o que queria fazer. E o engraçado assim, que a gente podia fazer o que a gente quisesse, mas eu não me lembro da gente escolher coisas grandiosas, e sim a gente que era o dia com o pai. Eu até me lembro uma vez uma amiga minha da escola perguntando: então se você pode pedir o que você quiser, por que você não pede aquilo ou isso? Mas o legal mesmo não era o pedir o que a gente quisesse, era tal momento com o pai, uma coisa que ele sempre se preocupou muito com a gente, que ao mesmo tempo que ele sempre se preocupou em estar muito ausente por causa dos negócios, ele sempre, para mim, foi um pai muito presente em todas, festa junina, festinha de escola, apresentação, ele era o primeiro da fila, o primeiro da cadeira a estar lá, então sempre foi muito presente na nossa vida, sim. Ele gosta de fazer entrevistas e saber todos os detalhes dos filhos, da vida dos filhos, o que está acontecendo. Então, desde minha primeira paixão, ele sabia de tudo, porque ele vinha perguntar e queria saber como que era, quem que era, o que estava acontecendo, quais eram as regras. E então ele sempre fez questão de ter um diálogo muito aberto. Chegou um momento que todos os dias eu tinha um convite para almoço. Então, se eu fosse aceitar todos os convites que eu tinha para almoço, eu almoçaria de segunda a segunda, fora de casa. A partir do momento que eu tomei essa consciência que esse negócio não teria mais fim, eu simplesmente avisei a secretária: se alguém me convidar para o almoço, diga que eu já tenho um compromisso assumido para aquele dia. Eu acredito que ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Portanto, toda pessoa que quer vencer profissionalmente, empresarialmente, ele precisa formar uma equipe de talentos. E como é então que nós formamos essa equipe? Primeiro, o empreendedor precisa acreditar no indivíduo. Eu descobri na prática que, infelizmente, tem muita gente que não confia no próximo. Quando você não confia no próximo, você desconfia. Quando você desconfia, você não vai delegar. Quando você não delega, você é centralizador. Então esse é um processo contínuo. Você precisa acreditar na tua equipe, você precisa delegar tarefas, acompanhar essas tarefas e, acima de tudo, treinar. Não adianta você ter uma equipe sem treinamento. Bom, gente, desde aquela data eu tenho ouvido 2 perguntas. Carlos, por que você vendeu? E segundo, o que você vai fazer daqui para frente? Então eu vou responder agora para vocês por que eu vendi. Eu descobri que toda empresa, quando ela é líder,
de mercado, ela se prepara para 2 momentos. Ela se prepara para comprar a concorrência, e depois ela se prepara para ser adquirida por uma concorrência internacional muito maior. Sabe por quê? A pergunta que deve ser feita é o seguinte: o que acontece se você não vender para o concorrente, o estrangeiro? Sabe o que o estrangeiro vai fazer? Ele vai vir comprar a sua concorrência no Brasil. E daí, de repente, você vai ter um canhão de investidores estrangeiros concorrendo com você. Então, é muito melhor você pôr o dinheiro no bolso. E daí a próxima pergunta é: o que fazer da vida daqui para frente? E daí eu tenho ouvido os maiores absurdos, né? Cara, se eu fosse você, eu não fazia mais nada da vida. Eu pegava toda essa grana, deixava no banco e esquecia que o mundo existe. E cada um dá a sua opinião. Gente, aquele que nasceu com o espírito empreendedor, não importa quanto dinheiro ele tenha, ele vai fazer o exercício do seu empreendedorismo não por causa da remuneração, da motivação financeira, do dinheiro, mas ele vai fazer pela contribuição, por compartilhar e para inspirar outras pessoas a vencer. É por isso que parte do meu tempo eu escrevo livros. Sonhos Não Têm Limites é um best-seller, está na lista da Veja dos mais vendidos, e outro é Desperte o Milionário que é em Você. Falar nisso, a minha assistente Lisa está aqui? Onde que você está, Lisa? Ela está por aqui. Ela trouxe lá de Campinas, não sei se foram 10, 20, 30, 40 livrinhos. Está lá, Lisa? Olha só que linda. Então, quem quiser o livro, deve procurar a Lisa no final da apresentação. Bom, gente, 8 meses depois de vender, então, a Wizard, nós adquirimos a rede Mundo Verde, conforme foi citado aqui. É a maior rede de produtos naturais do Brasil. É uma tendência mundial. As pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade de uma realimentação mais saudável. E também, recentemente, anunciamos a Ronaldo Academy, é um outro projeto no setor de franquias. Eu estive há 15 dias com o Ronaldo na China, abrindo um projeto de 30 escolas naquele país. Então, pode ver que o dinheiro em si não é a motivação maior. A motivação maior é a realização e o compartilhar o sucesso com outras pessoas. Nós estamos de volta na entrevista com Carlos Wizard Martins, presidente da rede de lojas Mundo Verde. Carlos, quantas lojas vocês possuem hoje? São 335 lojas nas principais cidades do Brasil. Todas próprias? É uma única própria, as demais são todas franqueadas. Todas franqueadas. Bom, de franquia você entende bem. Você montou a maior rede de franquia de ensino do mundo, não é do Brasil nem da América Latina, do mundo, com as escolas que levam o seu nome, as escolas Wizard, que agora estão lá com os ingleses, que ganham dinheiro com o negócio que você criou e desenvolveu. Qual é a política para a ampliação do número de lojas, já que isso é fundamental para tornar competitivo o Mundo Verde? O nosso plano de ação prevê chegarmos em 2016 com 650 unidades, atingindo um faturamento de R$1 bilhão. Para que isso aconteça, nós estaremos investindo fortemente nas cidades de pequeno e médio porte, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, onde nós temos várias cidades com ótimo potencial de mercado que ainda não possuem a marca Mundo Verde. E aqui facilita a distribuição. Você tem menor custo na distribuição, sendo produtos orgânicos e naturais, você precisa ter um encurtamento da chegada do produto até a gôndola e para a mesa do consumidor. É uma política que, aliás, São Paulo já é um mundo, né? Já é um país. O potencial do interior de São Paulo, muita gente não olha isso com a devida atenção. É praticamente uma nação que você tem aqui de crescimento. No seu caso, facilita bastante a distribuição, reduz custo e melhora o posicionamento também. Um segundo aspecto que nós estamos fazendo, João, estamos investindo muito na qualificação do franqueado, que faz parte da rede, e dos seus colaboradores. Para você ter um elemento de comparação, a última convenção nacional da rede Mundo Verde havia sido realizada há 10 anos. Ora, nós, com uma tradição de convenções, vamos todo ano, no mínimo. Fazer no mínimo todo ano, futuramente 2 vezes ao ano. Claro. Porque nós entendemos que, além do aspecto técnico, aspecto de marketing e estratégias, tem um aspecto emocional. Claro, motivação. Motivacional que comprometimento. faz muito
É um elemento fundamental para o sucesso. Em qualquer atividade. Agora, em prestação de serviço, que é comércio, é prestação de serviço. É essencial, é fundamental. E ainda mais quando você fala de produtos naturais e orgânicos, porque é um perfil de consumidor diferente. Sim. É um consumidor mais esclarecido, mais exigente. Ele é mais atento como consumidor. Senão ele não faria opção pelo produto orgânico e natural. Certamente. Né? Então, isso exige mais daqueles que fazem o atendimento na sua rede. Aliás, linha adotada pelo fundador da Whole Foods. Você vai numa loja Whole Foods, o grau de atendimento é completamente diferente dos supermercados. Alguns já começaram a melhorar nos Estados Unidos, mas... Você citou o aspecto... Pois não, pode completar. Não. Você citou o aspecto da concorrência do supermercado. Então, vou citar um caso prático que nós fizemos. Com uma câmera oculta, nós fomos até um supermercado no setor de produtos naturais e nós gravamos a reação de um consumidor diante de vários produtos que estavam na prateleira. Ele olha um, olha dois, olha três, olha quatro. Não leva nenhum. Vê o descritivo e acaba saindo daí sem compra nenhuma. Já numa rede Mundo Verde, cada loja tem uma nutricionista. A partir do momento que esse cliente mais instruído que você citou, mais exigente que você citou, entra na loja, automaticamente a nutricionista está ao lado dele ou dela para orientar no consumo. Ou seja, ele sai de lá com a cesta cheia de produtos.